Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamara Andrade, eu sou cofundadora e diretora do Vetor Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, suprapartidária, e a gente tem como missão criar uma rede de pessoas que sejam engajadas e diversas e que potencializem o setor público brasileiro. Eu sou psicóloga de formação e durante toda a minha trajetória eu trabalhei com desenvolvimento de pessoas e recursos humanos, tanto em consultorias quanto em grandes multinacionais. E durante muito tempo essa trajetória fez sentido para mim. Inclusive fez sentido para eu conseguir me questionar sobre o meu propósito, o impacto do meu trabalho, o que eu queria provocar na sociedade. E foi sobre esses questionamentos e essas incertezas que eu também resolvi mudar. Parece clichê, mas mudar necessariamente envolve você sair da sua zona de conforto. Porque lá na consultoria e na multinacional eu sabia onde eu ia estar daqui 5 anos, estava tudo organizado, tudo direitinho, mas eu queria ir além, eu queria causar um impacto maior na sociedade. E é onde eu estou hoje. Aqui no Vetor a gente acredita que as grandes mudanças no Brasil necessariamente vão passar pelo setor público brasileiro, que é onde a gente vai conseguir impactar milhões de pessoas mesmo em escala. E hoje o nosso principal programa é um trainee de gestão pública, onde a gente atrai, seleciona e desenvolve jovens já graduados para atuarem em secretarias estaduais e municipais por todo o Brasil durante 12 meses. Atualmente a gente tem mais de 30 mil inscritos em todos os nossos processos seletivos, mais de 260 jovens nessa rede de pessoas engajadas e 40 governos parceiros. E a gente fez um processo seletivo que quebra toda uma lógica tradicional do mercado. A gente não tem pré-requisito de idade máxima, a gente não tem pré-requisito sobre os cursos de graduação ou sobre os nomes da faculdade. Para a gente, o importante é o potencial que cada um tem. Então, a gente tem trainee de 22 a 34 anos, de engenharia e biologia, de Macapá, Curitiba, de todos os lugares. E recentemente a gente também criou uma ação afirmativa de raça no nosso processo seletivo. Afinal, se as pessoas partem de pontos de partida diferentes, elas têm oportunidades muito diferentes. Então, isso tem que ser levado em conta no processo seletivo. Ter equilíbrio entre homem e mulher também já foi uma questão, mas hoje 55% da nossa rede são mulheres. Eu acordo todos os dias com a missão de vida de fazer com que mais pessoas acreditem em si e nos seus potenciais transformadores. Então, esse é o convite que eu deixo para vocês. Vence a mudança que vocês querem ver no governo. Olá, meu nome é Júlia, tenho 32 anos, sou formada em Engenharia Civil, trabalhei 7 anos com cálculo estrutural e em 2014, depois desse tempo de 7 anos trabalhando com engenharia, eu percebi que eu não era mais feliz, que não era isso que eu queria. Pedi demissão e resolvi mudar de vida. E nessa busca me despertou uma vontade de trabalhar no setor público. E aí fui tentando uma vaga, mandei currículo para alguns lugares e surgiu uma oportunidade para trabalhar na Prefeitura de São Paulo em 2015. Eu caí na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania para trabalhar na coordenação de políticas para a população em situação de rua. E aí eu me descobri que eu gostava muito de trabalhar no setor público, eu me sentia realmente fazendo parte de uma mudança para a população, com um impacto social grande. E gostei muito, fiquei na prefeitura por 2 anos, trabalhando com população em situação de rua, mudou muito a minha visão do que eu tinha de vida e realmente me senti fazendo parte dessa mudança. E em 2017, saí da prefeitura de São Paulo e tive a oportunidade de vir para o Maranhão trabalhar no governo estadual aqui, na Secretaria de Governo. Então, uma nova oportunidade legal para trabalhar no setor público. Aqui é muito diferente, é uma outra realidade de São Paulo, então também gostei bastante dessa mudança, ver uma outra mudança, uma outra cara do setor público e as diferenças entre o governo municipal e estadual. É bem interessante. Outra realidade, até porque o Maranhão é um dos estados mais pobres do país, é o segundo pior IDH, então também participar dessa mudança aqui está sendo muito interessante. E eu acho que o setor público é bem desafiador. Tem algumas barreiras, por exemplo, salários não são muito altos, então você vê pessoas que trabalham, funcionários de carreira, que são mais desmotivados e outros são motivados justamente pelo impacto que causa, mas não visando um salário alto. Eu acho que esse é um dos desafios de trabalhar no setor público.
Muita gente reclama da burocracia, né? Mas na verdade, assim, agora de dentro eu vejo a importância da burocracia. Na verdade, a burocracia é justamente para proteger o dinheiro público, proteger as etapas, para fazer tudo certinho. Então, quando as pessoas reclamam da burocracia, na verdade a burocracia tem um papel importante, uma função importante. E assim, eu acho que está sendo realmente muito prazeroso trabalhar no setor público. Eu me descobri, então estou agora já há 3 anos trabalhando nessa área e gosto muito, porque eu realmente me sinto útil para transformar a nossa sociedade. Me vejo tendo um impacto social muito grande e isso é o que mais me motiva. Meu nome é Samuel Emílio, eu estou gravando esse vídeo a convite da Catarina para falar um pouco sobre o primeiro setor. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 1 ano e meio em uma ONG chamada Educafro, que trabalha com inclusão social e racial no ensino superior, e eu coordenei o setor de políticas públicas dessa organização. E hoje estou tendo o privilégio de coordenar um movimento chamado Acredito, que é um movimento de renovação política. Nós estamos apoiando pessoas de vários partidos diferentes que estão reunidas em torno de um propósito em comum, que é renovar a política brasileira, eleger pessoas que não têm histórico na política, que não têm família na política e que realmente estão a serviço do bem comum. Eu enxergo muitos desafios nesse setor. Talvez o principal é fazer com que as pessoas acreditem que é possível melhorar a nossa política. O nosso nome não é à toa, né? Movimento Acredito, porque esse é o grande obstáculo. Com o número de pessoas que se abstêm nas votações ou que votam nulo e branco ou nulo, aumentando cada vez mais, a gente precisa de algo que as motive a minimamente, mesmo que seja só com o próprio voto, a fazerem o seu papel, né, dentro da nossa sociedade. O segundo desafio é encontrar pessoas com os valores similares aos nossos, ou os valores necessários para o Brasil de hoje. É necessário encontrar pessoas que realmente estão dispostas a reduzir desigualdades no nosso Brasil. O Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo, é um dos países com os maiores índices de homicídios, é um dos países que mais mata trans no planeta e, de alguma forma, as políticas públicas no primeiro setor precisam ser úteis para reduzir as desigualdades e fazer com que o nosso país seja digno para todos. Outro grande desafio é fazer com que as pessoas consigam se reunir em torno de valores e não em torno de projetos individuais. Então, prezamos muito para fazer com que a construção política seja coletiva e seja pautada em valores em comuns e não necessariamente na trajetória de pessoas específicas. Esse talvez seja o principal desafio do primeiro setor, né? Estamos sempre em busca de super-heróis e de super-heroínas, quando na verdade a política deveria ser feita coletivamente. Como oportunidade, eu vejo um oceano azul. A política ela está sedenta de pessoas que são qualificadas, de pessoas que fizeram boas universidades, de pessoas que se prepararam para o mercado de trabalho. Hoje, se você entra dentro dos gabinetes de vereadores, deputados estaduais, federais, você vai encontrar muitas pessoas que são indicadas políticas e que não necessariamente têm competência técnica para estar lá ocupando aquele cargo. Hoje é ano eleitoral, a gente tem uma vasta oportunidade aí para todo mundo que quer trabalhar em campanhas. Então, o primeiro setor é o espaço onde hoje eu percebo que a falta de mão de obra qualificada é tão procurada quanto nas grandes multinacionais. E talvez como uma mensagem de motivação, eu quero convidar vocês a refletir sobre o nosso país. Nós jovens hoje estamos construindo o futuro que a gente vai viver e nesse momento a gente tem algumas escolhas, né? Mas a principal é fazer só o que a gente ama ou fazer o que precisa ser feito. E eu quero convidar vocês a refletirem sobre as nossas estatísticas atuais, sobre os nossos índices de homicídio e entender quais são as principais ações que a gente precisa fazer para além do que a gente ama, como é que a gente pode fazer o que precisa ser feito como juventude. Então acho que esse é um convite aí para refletir e para motivar vocês a trabalharem em torno de um projeto de Brasil.